Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje a parte 8 da série Cartas do Apocalipse, Cartas de Amor. Eu sou Idiomar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. Na semana passada, a gente viu a igreja de Filadélfia. Essa igreja tinha uma porta aberta diante dela, colocada pelo próprio Senhor, uma porta que ele abre, ninguém fecha. E se ele fecha, ninguém abre. Era uma igreja irrepreensível, mas tinha, sim, o conselho do Senhor de não desistir, perseverar. E o Senhor tinha para essa igreja grandes bênçãos. E hoje, a última das 7 igrejas. Mas a gente vai ter mais uma parte ainda, viu? Para encerrar essa série. Mas hoje a gente vai ver uma outra igreja bem diferente da igreja da Filadélfia, que é a igreja de Laodiceia. E veja, uma igreja tão diferente da outra. Muitas vezes a gente pensa, fica num dilema: qual igreja eu devo ir e adorar e servir ao Senhor? E depois desse estudo, a gente vê que faz muita diferença estar na igreja de Sardes ou na igreja de Filadélfia. Por isso, para ir a uma igreja adorar ao Senhor, a gente deve sim consultar a Deus. Senhor, prepara o local em que eu devo te servir, te adorar, te amar. E como era essa cidade de Laodiceia? Essa cidade de Laodiceia era uma cidade importante. Ela tinha, como as outras cidades ali da região, uma população considerável de judeus. Essa cidade era rica. Ela era, também como as outras cidades das regiões vizinhas, uma cidade idólatra. Ela tinha um templo de adoração a César, né, que era o imperador de Roma que dominava ali aquela época. E havia essa adoração a falsos deuses. Era um centro comercial. Essa cidade da Laodiceia fabricava um tecido considerado também um ótimo tecido, e exportava para o mundo remédio para os olhos. Nesse templo de idolatria tinha também um centro médico de medicina. Então eles tinham lá remédio, pomada para problemas dos olhos, e era famosa essa cidade por estes motivos, né? E tinha um problema nessa cidade, problema de água. Então ela estava entre dois polos. De um lado tinha uma água que ia para aquela cidade, de um lado dos locais vizinhos, de um lado era muito frio e do outro era muito quente. Mas na hora que chegava na cidade de Laodiceia, ela estava morna. Então este problema era, eles ficavam ali com aquela água morna, né, daquele aqueduto que supria, né, essa cidade. E essas fontes termais que
levavam água para essa cidade. Então, essa igreja de Laodiceia, ela foi citada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 4, versículo 16. Paulo já havia escrito uma carta para essa igreja de Laodiceia. Então, essa cidade, que era uma cidade rica, para você ter noção, eles sofreram naquela época um terremoto e eles se reconstruíram com os próprios recursos sem necessitar de ajuda de nenhum outro local. Era uma cidade considerada rica. E essa carta para a igreja de Laodiceia segue o padrão das outras 6 cartas, essa sendo a 7ª, citada no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. E a igreja de Laodiceia recebe a seguinte carta: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, quer dizer, o que é verdadeiro. A testemunha fiel e verdadeira, que é o próprio Jesus. Ele continua sendo fiel e verdadeiro, mesmo quando a igreja não é fiel e não é verdadeira. O princípio da criação de Deus, aquele que governa, aquele que criou. E o Senhor, mais uma vez, fala para essa igreja, como ele falou para as outras igrejas também: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você anda fazendo, o que você fez. E como, mais uma vez, ele reafirma que presta atenção, que ele se importa e que ele sabe. Neste caso da igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus não fez nenhum elogio, não falou nada de bom que eles fizeram. Nas outras cartas às outras igrejas, sempre o Senhor falava: você tem paciência. Para uma ele falava: você guarda o testemunho, a palavra, o meu nome. Mas para essa igreja, nada de bom foi falado nesta carta. O que a gente entende? Que eles ignoraram a carta do apóstolo Paulo, que eu mencionei, que o apóstolo Paulo já havia escrito para essa igreja de Laodiceia, embora esta carta para a igreja de Laodiceia não está compilada na Escritura Sagrada, mas o apóstolo Paulo cita, sim, esta carta. E, pelo que a gente entende, a igreja não seguiu o ensino, nem a doutrina, nem a repreensão da carta do apóstolo Paulo. E nesta carta de Jesus, nada de bom sobre essa igreja foi citado. E olha o que Jesus falou: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então você vê aqui que o Senhor Jesus usou situações que aquela cidade passava, e a igreja então entenderia muito bem o que o Senhor Jesus está passando, porque possivelmente aquela cidade tinha que beber água morna pela situação da água
que havia naquela cidade, que eu já expliquei para vocês. E como aquele comportamento daquela igreja causava uma repulsa da parte do Senhor Jesus. Oh, meu Deus! E nesse check-up que o Senhor Jesus está fazendo nessas cartas, nessa avaliação sob a perspectiva divina, perspectiva do céu do Senhor Jesus sobre aquela igreja, é nesse check-up espiritual, da saúde espiritual, da vida espiritual da igreja. Essa igreja de Laodiceia, ela era de uma cidade rica. E o Senhor Jesus continua falando. Como dizes? Eles que falam, né? Eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então você vê que agora o Senhor Jesus vai dar o diagnóstico verdadeiro. Não o que aquelas pessoas achavam delas mesmas, o que aquela igreja achava dela mesma, mas o que elas realmente eram. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Você está pronta para receber a verdade? Muitas pessoas vivem no engano, que era o caso desta igreja de Laodiceia. Ela se achava que ela era rica, que ela não tinha falta de nada. Mas a verdade era essa. Jesus falou, vocês não sabem. Você não sabe que você é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 5 coisas. 5 coisas que o Senhor Jesus falou, desvendou, que eles não sabiam sobre eles mesmos. Note que se trata de uma igreja que foi instruída pelo apóstolo Paulo. Essa igreja foi muito bem ensinada. Então você vê, ter o melhor líder, ter o melhor pastor, não significa ser a melhor igreja. Essa igreja recebeu agora essa palavra do Senhor Jesus. Você pensa que é rica, mas você não sabe. Você é desgraçado, sem a graça. Você é miserável. Miserável, não tem nada. Não tem nada. É pobre. E olha só, vocês são cegos. Essas cidades que exportavam remédio para os olhos, era cega, nu. Você sabe que o Senhor Jesus estava ali falando a verdade, mas o objetivo é que a igreja se arrependa e saiba o seu verdadeiro estado. É muito, muito sério quando nós não sabemos a verdade sobre nós mesmos. E aqui o Senhor Jesus falou, Apocalipse 3,17. Vocês não sabem a verdadeira situação espiritual de vocês. E essas 5 coisas, desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, é o que vocês são. Deus, quando o homem pecou, ele teve a providência de fazer roupas e vestir Adão e Eva. E quando nós nos entregamos a Jesus, nós temos as nossas vestes purificadas, nossas vestes espirituais. Mas no caso,
desta igreja, o Senhor diz: você não sabe. Você não sabe como você é de verdade. Mas a grande graça e misericórdia de Jesus é mandar essa carta. Por isso que é uma carta de amor. Porque Ele tem interesse de que, quando a gente veja como a gente verdadeiramente é ao ouvir a palavra de Deus, a gente se transforme, se converta, se arrependa e se volte para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Então, agora, através dessa carta, mostrando para essa igreja como eles eram de verdade, através dessa carta eles poderiam, então, saber a verdade e se libertar. E o Senhor, então, fala: aconselho que de mim se compre ouro provado no fogo. O Senhor Jesus falou: não junte para você tesouros na terra, onde a traça corrói, aonde enferruja, onde o ladrão rouba, mas juntem tesouros no céu. E aqui o Senhor fala: olha, eu sou a fonte, o dono do ouro, da prata, né? E aqui o Senhor fala: para você ficar rico, você tem que se recorrer a mim. E roupas brancas, para que vocês se vistam. Então, lembra que essa cidade era conhecida como muita indústria têxtil, tecido, mas eles estavam sem roupa. E o Senhor falou: adquira de mim, compre de mim roupas brancas, para que te visse não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então aquela igreja não estava enxergando como eles estavam péssimos em relação às coisas de Deus, na perspectiva de Jesus, no ponto de vista de Jesus, eles estavam muito mal. Mas para eles estavam tudo bem. Talvez para outras pessoas que viam, falaram: eles estão, que igreja abençoada, todo mundo cheio da grana, todo mundo bonito e bem vestido. Olha só, mora num lugar muito rico, que igreja abençoada. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Eles estavam péssimos, pobres, miseráveis, nus, sem roupa. Eles estavam numa situação de cegueira, uma cegueira espiritual. Eles nem sabiam que estavam mal com Deus. E o Senhor Jesus fala: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Então, nesse choque de realidade, era para que a igreja acordasse. O Senhor estava ali repreendendo porque Ele ama. Por isso é carta de amor, dando a chance deles se tornarem pessoas zelosas, com noção, espertas e se arrependerem. E o Senhor, então, fala: seja zeloso, seja muito atencioso a esta carta, seja diligente, seja esforçado e se arrependa.
Mude de situação, de comportamento, de pensamento. Jesus continua falando: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Entenda uma coisa, isto era uma igreja, mas Jesus estava do lado de fora batendo a porta. Muitas igrejas que acham que por estarem prósperas, por estarem cheias, por serem, entre aspas, consideradas abençoadas, elas estão bem com Deus. Mas o Senhor nem estava lá dentro dessa igreja de Laodiceia. Estava do lado de fora. Eu imagino essa igreja cantando: eu te amo, Jesus, nas suas músicas, né? Lindo és. Que Jesus não estava nem lá para ouvir, porque ele está do lado de fora. Ele fala: se alguém ouvir a minha voz, ninguém estava ouvindo. Ele estava pedindo para as pessoas: se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. Então, isso dá muita coisa para eu pensar, para você pensar. A gente precisa ouvir a voz de Deus. E no caso, essa igreja de Laodiceia ignorava totalmente a pessoa de Jesus. E tudo era da boca para fora. Tudo que eles faziam. Tem uma parte na Bíblia em que o Senhor cita uma pessoa que vai fazer uma oração e a Bíblia fala assim: e ele orava de si para si. A pessoa faz oração ela para ela mesma, para o próprio pensamento dela, para a opinião dela. E, na verdade, não somos nós que temos que ter alguma opinião e Deus se encaixar na nossa realidade e a Bíblia se encaixar no que a pessoa quer, no que a pessoa gosta. Somos nós que temos que nos arrepender e adequar a nossa vida, encaixar a nossa vida à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, sim, é boa, perfeita e agradável. E o amor de Deus está justamente nisso. Essa igreja, mesmo que ela ignorava totalmente a Senhor Jesus, a pessoa de Jesus, mesmo assim ele estava batendo na porta, insistindo para que aquela igreja pudesse ter um relacionamento com ele. O que é isso? Uma intimidade com ele. Ele fala: eu vou cear com essa igreja e eles comigo. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor Jesus, porque ele é vivo, ele é real, e nós não podemos simplesmente ir à igreja por costume, por conveniência, porque a pessoa é acostumada, ou até por status, para que os outros possam falar: nossa, essa pessoa, essa família é uma família religiosa. Não se trata de ser religioso e nem de uma religião, se trata de ter um relacionamento com Jesus, ouvir a voz do pastor, que é o Senhor Jesus, né? Ele fala: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o amor está justamente nisso, que o Senhor está sempre chamando. Ele está dizendo que ele está à porta, batendo, chamando a atenção. Alguém precisa ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do coração para que o Senhor habite, para que o Senhor transforme, para que o Senhor salve a nossa alma. E o Senhor Jesus continua falando: ao que vencer.
lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso é mais uma coisa maravilhosa da parte do Senhor Jesus. Ele governa e Ele quer que a igreja governe com Ele. E Ele dá um lugar de honra, Ele vai conceder um lugar de honra para aquele que vencer. Então, note que não é para qualquer um, é para o que vencer. É para aquele que ouvir a voz do pastor Jesus e abrir a porta. Aquele que tem relacionamento com Ele, que ouve a sua voz, que obedece os seus comandos, que se arrepende. Aquele que não anda segundo a sua arrogância, sua prepotência, como aquela igreja de Laodiceia, que por achar que tem tudo nessa terra, também já estava garantido seu lugar no céu. Não, aquela igreja se achava autossuficiente, não precisava de nada, nem de Jesus. Mas o Senhor Jesus, ao mandar essa carta, Ele fala: seja corajoso, seja zeloso e se arrependa, porque eu tenho prêmio para o que vencer. E no final da carta, mais uma vez, o Senhor faz esse fechamento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações, às igrejas. Você tem ouvido o que o Espírito Santo tem dito? Você tem procurado, buscado saber qual que é o propósito de Deus na sua vida? Qual é a avaliação de Deus da sua vida espiritual? Você tem dado valor às coisas de Deus ou você tem vergonha de Jesus? Como essa igreja de Laodiceia que punha Jesus do lado de fora. Você quer que Jesus faça parte da sua vida? Como pode uma igreja em que Jesus está do lado de fora? O apóstolo João falou nas suas cartas: veja como é grande o amor que tem nos concedido o Pai, Deus o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Considere o amor de Deus pela tua vida. Considere transformar o seu coração e deixar Jesus entrar. E que Ele seja o Senhor, o bom pastor, o amigo, o Salvador, aquele que vai transformar a sua vida. Pense nessas coisas. Até a semana que vem, com mais uma parte desta série As Cartas do Apocalipse, Cartas de Amor. Deus te abençoe. Muita paz.